A paz do Senhor, meus queridos. Quero aqui pedir, em primeiro lugar, pedir desculpa aqui porque estou um pouco barbudo, né? Não tive tempo durante o dia fazer a barba e agora fui fazer e não comprei material, ok? Mas vamos o que nos interessa. Hoje nós vamos fazer esse vídeo, não sei se eu posso colocar o título dele, Curiosidade Bíblica, porque não é bem uma curiosidade, mas apenas uma reflexão sobre a palavra Bíblia. Qual o significado da Bíblia, né? Que material foi usado para compor a Bíblia, né? Ou para escrever a Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero ler aqui uma passagem bíblica, né? Que é muito importante sempre ler a Bíblia antes de qualquer coisa. Aqui em 2 Timóteo 3,14 por diante, é um texto um pouco longo, mas quero ser breve. Diz assim: tu permaneces naquilo que foste ou que aprendeste, e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. O versículo 15 diz: e de que desde a infância você tem aprendido as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Aí ele diz mais: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em primeiro lugar aqui, queridos irmãos, Paulo adverte, isso aqui é uma advertência que ele faz para com seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Porque certamente, ele diz, permanece naquilo que aprendeste e de quem aprendeste. Sabe as sagradas letras desde a infância, desde pequeno, desde garotinho, você aprendeu com a sua avó o que é a verdade. Então você deve lembrar, refletir sobre isso. Então, tu, porém, ele diz aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, isso é muito importante saber, que devemos sempre estar exortando aos nossos filhos, tanto filhos biológicos como os filhos na fé, para que eles saibam e nunca venham a esquecer de quem ele aprendeu as sagradas letras. E a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é poderosa, ela é inspirada. Então, inspirado aqui é soprado, né? Então o Espírito Santo soprou na mente dos autores sagrados para que ele escrevesse. E após ele escrever tudo isto que o Espírito Santo falou que ele escrevesse, quando conclui o Apocalipse, a Bíblia é tão poderosa que nós vemos que quando ela é concluída, quando se fecha com o último livro da Bíblia, a verdade plena, verbal e plenária cessou ali. Cessou ali como? Nunca mais autores nenhum, dentre mais ou menos 40 autores da Bíblia Sagrada, eles não puderam mais escrever outro livro semelhante à Bíblia. A inspiração deles para escrever qualquer outro tipo de livro é totalmente diferente da inspiração plenária e verbal. A inspiração plenária e verbal é só a palavra de Deus. Ela foi exclusivamente para a palavra de Deus. Então aquela inspiração que o Espírito Santo deu a cada um daqueles escritores foi só para escrever a palavra de Deus. É certo que eu sempre digo que se juntasse os homens sábios do mundo inteiro, nunca poderiam fazer uma Bíblia. E se a fizesse, fariam sem a inspiração plenária e verbal. Então não teria valor nenhum, ok? Mas qual o significado realmente da Bíblia? A Bíblia tem sua origem no termo grego biblos. Essa palavra biblos, ela é uma designação
de um revestimento externo do junco de papiro do século XI no Egito. E é bom lembrar que o plural de biblos é biblia. Biblia, esse termo foi usado pelos cristãos do século II depois de Cristo. Quando os cristãos usaram o termo Bíblia, ou Biblia, ou Biblos, eles usaram se referindo aos seus escritos. Então, queridos irmãos, a palavra Bíblia deu origem também ao termo latino com a mesma grafia Biblia, que este, por sua vez, foi transliterado do francês antigo, né, Biblia, que é a forma do francês antigo. E também é bom entendermos que ele fez essa transliteração com esse mesmo processo, e também esse termo em inglês é Bible, a Bíblia em inglês Bible, também usa esse mesmo termo no original, no inglês antigo, ou seja, no francês antigo, só que ele usa de uma forma com a parte final anglicizada, e isso e esses processos mostram que a Bíblia, desde o Egito até o nosso tempo, ela continua sendo a mesma. Biblos, no grego, é uma coletânea de livros, né, porque ela vem biblos, Biblia é plural, ok? Então, o plural de biblos é biblia, ou seja, coleção ou coletânea, ou coleção de livros, ok? Então, biblos era as escritas da Bíblia Sagrada, antiga, tinha origem no grego, ok? E Biblia é o plural de biblos. Qual o material que foi feito a Bíblia? Como falamos no princípio, no século XI, ela foi revestido, né, essa adaptação, essa designação dada ao revestimento externo do junco, de papiro no Egito, e daí nós entendemos que o papiro é uma planta que se tirava da medula da planta umas finas camadas da medula da planta, e essas finas camadas eram postas umas sobre as outras e daí prensadas, e após ser prensadas ela tomava forma de página, que aí poderia ser escrito qualquer documento, assim como a Bíblia foi escrita em primeiro papiro. Depois, por volta do século IV, mais ou menos, aí, aproximadamente depois de Cristo, né, ela foi escrita em pergaminho. Para escrever o Novo Testamento em pergaminho também não era fácil, por duas razões. Porque o pergaminho era pele de animais, e para se escrever um livro todo não era fácil, requeria muito custo e tempo necessário. Então, por essas duas razões, era muito caro. Fazer cópias desses escritos era um processo caro, por duas razões: o custo elevado do material e da escrita, e também o tempo necessário para fazer a cópia. Em média, para fazer uma cópia, um manuscrito do Novo Testamento, requeria-se aí uns 50 a 60 animais, né, como cabra ou ovelhas. Nós precisaríamos aí de 50 ou 60 ovelhas ou cabras. Então veja que o material não era fácil, não era tão barato para se fazer isso aí. E o pergaminho ele foi usado até ser substituído pelo papel no século XII, ok? O pergaminho foi usado até o século, mais ou menos até o século XII, daí por diante foi substituído pelo papel. Aí se tornou um pouco mais barato, tá certo? Aí está a nossa curiosidade bíblica para quem não sabia o termo Bíblia, o significado de Bíblia, e também
para quem não sabia quais foram os materiais usados para compor ou fazer a Bíblia. Tá bom? Primeiro feito em papiro, segundo feito em pergaminho, que era pele de animais, cabra, ovelha, e depois passou a ser do século XII e por diante, passou a ser escrito por papel. Ok? Que Deus abençoe. Foram cerca de 40 autores, mais de 1.600 anos, para se compor toda a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Você que gostou desse vídeo aí, você possa curtir e compartilhar para os seus amigos, para que ele também aprenda, e aí o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos.